Sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo e a segunda parte do curso que nós estamos desenvolvendo sobre essas qualidades de liderança em momentos de grande dificuldade por causa da pandemia e como é que nós podemos atuar em bases mais adequadas em relação ao ambiente competitivo. Vamos falar de relacionamento interpessoal e esse tema tem uma importância grande porque na atualidade nós sabemos que alguns elementos estão cada vez mais patentes ou necessários em termos de lidar com pessoas em que experimentam sofrimento próprio ou das suas famílias, ou esse contingenciamento da sua liberdade, esse tempo de isolamento ou teletrabalho, acabam dificultando uma série de tarefas. Então, começamos a perceber ou percebemos a pressão ou a fadiga desse tempo, quase que já de 3 meses, em que nós temos o padecimento de muita gente com essas dificuldades do isolamento. Então, o relacionamento interpessoal é um fator absolutamente importante na gestão de empresas. E eu gostaria de, ao trabalhar a questão do relacionamento interpessoal, falar, num primeiro momento, da questão das motivações, para que a gente possa falar de cultura organizacional, estilos de liderança e o modo como que o líder, o gerente, ou cada um de nós, na supervisão dos trabalhos, como é que deve se portar em termos das motivações mais adequadas, aquelas que são mais apropriadas a uma atuação em tempos de mudança, em tempos em que se exige maior resiliência de cada um de nós. Então, os tipos motivacionais, como nós já conhecemos, só para recordar, podemos falar dessas motivações que são de caráter extrínseco, como estamos apontando aqui no nosso slide. A motivação extrínseca é aquela que vem do lado de fora, vem através de uma recompensa no aspecto positivo, seja por causa do salário, seja por causa de um prêmio. Então, uma pessoa se exige no seu trabalho, faz as suas tarefas e tem todo o direito, e é uma motivação realmente importante, que dá possibilidade a uma pessoa começar a trabalhar numa empresa, numa organização, ou ter o interesse ou motivação por fazer uma tarefa. Então, são as recompensas, ou então, as possíveis punições que uma pessoa poderia receber na sua atividade e, para não receber uma punição, acaba desenvolvendo o trabalho. Então, nós já notamos que a motivação de caráter extrínseco, ela é puramente transacional, se troca trabalho fornecido pela recompensa, ou então, para não perder essas recompensas, ou o pagamento, não perder isso, evitar uma punição que possa prejudicar. A motivação extrínseca é daquela pessoa que não se envolve na tarefa, ela simplesmente busca o resultado que ela pode conseguir a partir do exercício daquela tarefa. A motivação de caráter intrínseco, que seria a seguinte, refere-se ao quê? À satisfação da pessoa, do seu eu, em relação a algo que gosta de fazer, uma pessoa que quer aprender alguma coisa, ou então também podem ser desafios que uma pessoa tem na sua carreira profissional ou na atividade profissional, ou porque exerce uma atividade de coordenação ou desenvolvimento de algum projeto, que o desafia em novas competências, em novas capacidades, tem que se capacitar, tem que se treinar e adquirir novas competências. Isso dá uma satisfação muito grande de realização pessoal, de autoestima no trabalho. E uma terceira motivação, que nós chamamos de motivação transcendente, aquela que ultrapassa a própria pessoa, e a pessoa se desenvolve com uma vertente, uma visão de procurar o bem de outras pessoas, procurar atender aquelas necessidades dos clientes, procurar atender aquelas dificuldades dos pacientes. Vamos pensar, por exemplo, numa enfermeira, nesses tempos agora de atendimento com grandes dificuldades
pandemia. Então, vemos uma atividade que vai além daquilo que se recebe e, sobretudo, se vai a serviço, à atenção das dificuldades e das possíveis intercorrências difíceis e procurando minimizar o sofrimento das pessoas. Então, nós temos aí 3 motivações. A extrínseca, de caráter externo, que nós podemos resumir no binômio recompensa-punição. A intrínseca, que nós podemos resumir a satisfação ligada ao gostar, ao entusiasmo, ao interesse e ao aprendizado ou desafio que se tem na atividade. E a motivação de caráter transcendente se refere à utilidade da ação ou das suas consequências para outras pessoas. Aqui nós entramos no caráter colaborativo e cooperativo dessas atividades que estão se desenvolvendo. Agora, essas motivações, elas não andam sozinhas. Todos nós necessitamos da motivação extrínseca, trabalhamos com o desejo de aprender e também queremos contribuir para a nossa empresa, contribuir para a sociedade, contribuir para todos aqueles que estejam envolvidos para a nossa atividade. A medida dessa contribuição, o grau que nós desenvolvemos a nossa contribuição nas atividades que nós fazemos, é que vão dar o caráter de qualidade interrelacional de um profissional ou de uma pessoa que faz um trabalho voluntário ou aquele que está dedicado a alguma tarefa, ainda que não tenha uma recompensa monetária. Nesse desenho que nós temos aqui no slide, nós falamos de uma motivação total que corresponde à motivação extrínseca mais a motivação intrínseca mais a motivação transcendente. ME, motivação extrínseca, nós estamos abreviando dessa forma. ME mais MI, se nós considerarmos toda essa área dessa pirâmide. E ME mais MI mais motivação transcendente vai dar a motivação total de uma pessoa. Nós todos começamos as nossas atividades com algum interesse, em alguma questão de caráter pessoal, depois alguma coisa de gosto, ou depois de aprendizado, mas também nós visamos o caráter transcendente, relacional, em que nós procuramos o benefício de outras pessoas, como todo trabalho, toda tarefa é um serviço ao consumidor, um serviço à comunidade, um serviço à sociedade, e de fato toda empresa, toda instituição, ela tem um caráter de prestação de serviço, de atendimento de necessidades. Quando uma pessoa foca na necessidade do consumidor, na necessidade do cliente, ou na necessidade de um paciente, então nós estamos vendo aí em ação toda a motivação. E o caráter de motivação transcendente nunca está zerado. Por quê? Aqui eu coloco a seguinte questão: se a motivação total é a soma das 3 motivações, então nós vamos ter um caráter interativo, relacional interessante. Não só extrínseca, o que eu recebo, não só o que eu busco, ou aprendo, ou me satisfazo, ou porque aquele ambiente é bom para mim, eu cresço, melhoro o meu currículo. E até vale mais trabalhar numa empresa que paga menos, se ali o clima é bom e o aprendizado é bom, a experiência é ótima e o meu currículo se aperfeiçoa e eu ganho novas competências. Mas a motivação transcendente é aquela que dá o caráter de qualidade, de relacionamento interpessoal, que é isso que nós estamos falando agora. Nós precisamos desenvolver a motivação de caráter transcendente para que a nossa atividade seja mais de cocriação, de companheirismo, de colaboração e favorece tremendamente, fortemente, decisivamente a motivação transcendente ao trabalho em equipe, ao trabalho participativo e à gestão, como deve ocorrer para as empresas que estão sofrendo muitíssimas mudanças e que devem ser inovadoras e devem ajustar o seu sistema de gestão, a sua operação, a sua estratégia em períodos cada vez mais curtos. Então, a motivação transcendente, nós falamos de que ela corresponde ao cuidado de todos os interessados, os stakeholders, todos aqueles que estão envolvidos na atividade. Então, os tipos de liderança são decorrentes da motivação dominante na cultura da organização, do estilo, daquilo que o próprio gestor ou líder está imprimindo, e todos nós, como temos que aprender a conduzir mudanças,
E uma das tarefas principais dos líderes é conduzir as mudanças que estão ocorrendo dentro dessa sociedade em transformação, em muitíssimas mudanças. Então, nós podemos falar, e de fato ocorre isso, de que a liderança focada ou com ênfase na motivação extrínseca é aquela que se chama de liderança transacional. É uma transação, uma troca de trabalho por recompensa ou medo de punição. E um líder que atua fundamentalmente utilizando essas alavancas da recompensa e o uso de punições como contrapesos para que as pessoas façam o que tem que fazer, é o líder que só se preocupa com resultados, é uma liderança de caráter transacional. Não é ruim dentro de certas medidas, porque todas as atividades nessas organizações, como as de hoje, que devem ser organizações inovadoras, organizações inteligentes, que aprendem em conjunto no trabalho em equipe, então são organizações de aprendizado, organizações que podemos chamar também de aprendentes, aquelas que aprendem, retêm conhecimento, disseminam conhecimento, fazem uma bela gestão do conhecimento dentro da organização. As empresas japonesas, como a Toyota, são aquelas que se diferenciaram nesse crescimento, nesse desenvolvimento, por um belo caráter de desenvolvimento de aprendizagem, com o sistema Toyota de produção, por exemplo, o sistema Lean de produção, um sistema interativo em que as pessoas trocam as informações, ganham um aprendizado e atuam rapidamente aonde surgem os problemas. A liderança de caráter transformacional é aquela que tem a ênfase na motivação intrínseca e extrínseca. O líder adota o papel de coach. É aquele líder que busca a transformação, crescimento e desenvolvimento das pessoas que têm sob o seu trabalho como colaboradores. Portanto, exerce o papel de coach e a liderança da aprendizagem e a liderança por meio de desafios. Então, o líder transformador é aquele que melhora a capacidade ou a motivação intrínseca dos seus liderados, porque eles sentem vontade de crescem, o líder sabe colocar desafios para que haja desenvolvimento da sua equipe. E a liderança transcendente é uma somatória do líder transacional, transformacional, acaba dando o líder transcendente, pois, além da motivação extrínseca, que recompensa os seus colaboradores, de motivação intrínseca, que sabe desenvolver ambientes de aprendizagem no trabalho e de desafios para o crescimento das pessoas, e também desenvolve esse caráter de transcendência, que leva à preocupação com o bem comum, ou com o bem da equipe, ou o bem da empresa. No fundo, o líder transcendente é aquele que tem muito clara a participação ou compartilhamento na missão e visão da empresa, onde a empresa pretende estar daqui a alguns anos, e qual que é a sua missão. O que é o caráter de serviço, missão, qual é a contribuição da organização para todos aqueles que participam no negócio, que podem ser os donos da empresa, os sócios ou os acionistas, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, a sociedade como um todo, e tendo em conta os impactos de todo tipo ambiental que possa ocorrer. E há uma gestão conscienciosa, uma gestão responsável. Podemos falar de uma gestão de consciência cidadã e de desenvolvimento sustentável. Então aqui nós temos os 3 tipos de liderança: a liderança transacional, a liderança transformacional e a liderança transcendente. A proposta é que nós desenvolvamos as competências do líder transformacional e da liderança de caráter transcendente. Aqui neste desenho, nós apontamos como que um plano inclinado em que deve-se desenvolver competências desde o início de uma liderança transacional e melhorando as competências do líder para que seja um líder transformador, portanto aqui enriquecendo a sua personalidade, enriquecendo a sua atividade profissional com a sua capacidade de qualidades interrelacionais, de relacionamento interpessoal. Então nós temos aqui a liderança de caráter transformador ou transformadora. E a liderança transcendente, que é esse
essa combinação super interessante de motivação extrínseca, motivação intrínseca e motivação transcendente. As equipes, na verdade, elas se reforçam e crescem na medida que se desenvolvem esse tipo de caráter de liderança transcendente e que todos os participantes cresçam na melhoria das suas motivações, indo da motivação puramente extrínseca para motivações de tipo intrínseco e de motivação transcendente. Então aqui nós temos o caráter de liderança que vai sendo desenvolvido e nós temos que aproveitar esse nosso curso e as nossas sessões de mentoria, elas visam melhorar a nossa capacidade de liderança. Pode nos surgir aquela questão, bom, mas eu ainda não ocupo um cargo de gerência ou não sou diretor de empresa, mas nós estamos provocando a transformação, fazendo com que as competências de liderança já ocorram nas coordenações de projetos, no desenvolvimento de alguns trabalhos e que nós tenhamos outras pessoas cooperando, trabalhando conosco, e aí podemos nos exercitar nessa condução de mudanças através de motivações extrínsecas, intrínsecas e também motivações de caráter transcendente. Daí, nós podemos já entrar no aspecto do desenvolvimento da cultura de uma empresa. Se ela já está desenvolvida, ele tem algumas características. A cultura, que é aquele compartilhamento de valores, compartilhamento de visão, compartilhamento de missão, de todos aqueles que fazem parte da empresa, especialmente o seu fundador e aqueles que são seus colaboradores principais, e como isso se desdobra para todos os colaboradores e ingressantes na vida da empresa. Então a cultura nada mais é que esse compartilhamento. E a cultura é interessante. Ela se apresenta pelo lado de fora, no primeiro contato com uma organização, no primeiro contato com uma equipe, se manifesta como a imagem que nós estamos mostrando aqui. Existe, no caso dos icebergs, uma parte pequena é aquela que aparece externamente, se apresenta no horizonte. Pusemos aqui a linha d'água e aqui está a parte externa do iceberg. Nós sabemos que 1/3 fica na parte de fora e praticamente 2/3, porque o gelo é menos denso do que a água, ele boia. Então há 2/3 que ficam imersos. Da mesma forma, comparativamente, a gente vai utilizar também a própria figura do iceberg, que é um pouco assim, numa forma triangular. Nós vamos mostrar que há aspectos externos, visíveis, que são consequências, resultados daquela visão compartilhada, daqueles valores compartilhados. E entre esses valores compartilhados estão as qualidades do relacionamento interpessoal, o sentido de justiça, o sentido de respeito, não? A capacidade de resiliência das pessoas, a capacidade de iniciativa, de proatividade, de inovação que se compartilha com os outros. Nós podemos falar de uma cultura de inovação, podemos falar de uma cultura socialmente responsável, podemos falar de uma cultura que se apoia no trabalho em equipe, que são valores chaves. Então vejamos, a cultura organizacional, ela se manifesta externamente através de alguns objetos, inclusive o valor qualidade, o valor relacionamento com os clientes, a atenção ao cliente, se faz através da expressão de símbolos, de objetos, de modos de comportamento observáveis, de procurar ser atenciosos no atendimento, favorecer o atendimento, ouvir o cliente, dar espaço para o cliente. Então, uma empresa, para ela poder se manifestar assim, de atenção, de envolvimento, de estar ao lado do cliente, de ser parceiro dos fornecedores, no seu substrato, eu passei essa linha aqui nessa pirâmide, estão os valores. Por exemplo, se os diretores, os donos da empresa, compartilham a ideia de que o trabalho em equipe é chave, que a gestão participativa e inteligente, a participação inovadora, são valores chaves para a empresa. Isso tudo vai se externar em objetos e o comportamento com os clientes e o comportamento entre as pessoas. Se nós temos uma empresa que fomenta uma competitividade não saudável entre os membros
de uma equipe e, sobretudo, coloca elas em conflito permanente, então nós vamos ter aí como valor entre aspas o conflito, crenças básicas que através do conflito e dessa competitividade exacerbada vai provocar uma melhoria de atendimento dos negócios. Esses valores, essas crenças básicas, esses pressupostos básicos vão afetar o atendimento do cliente, vão afetar os comportamentos observáveis. E nós notamos isso, onde não há cooperação, mas há conflito, não se enriquece a tarefa. Essa competição pode ser, e é em muitos casos, uma competição de tipo predatório. Por isso, é chave, super importante, na cultura da organização, o desenvolvimento das qualidades pessoais que tem a ver com ética, tem a ver com virtude, tem a ver com responsabilidade social, que tem a ver com dois valores democráticos chaves para toda e qualquer organização e sociedade, que é o respeito, que tem a ver com a justiça, e nós vamos trabalhar com questionários de autoavaliação em relação a essas qualidades básicas do relacionamento interpessoal, que é o respeito e a responsabilidade, que é dar conta dos nossos deveres pessoais, de atender bem, de dar conta, de entregar valor nas atividades. Portanto, respeito. O respeito exige equidade, exige sentido de justiça, de dar a cada um o que é devido, o que lhe é próprio, aos colaboradores, aos donos da empresa, aos fornecedores, à sociedade, porque a empresa convém que tenha uma missão clara, isto é, qual que é a sua contribuição para as necessidades de todos os stakeholders, todos aqueles que estejam envolvidos na atividade, cada um deles, a sociedade, os colaboradores. Por exemplo, uma empresa que coloca como chave para o seu desenvolvimento e para a prestação do seu serviço e exercer a sua missão e coloca como um dos seus valores a aprendizagem, o crescimento e a transformação dos seus colaboradores para que eles melhorem e cresçam profissionalmente, os seus líderes têm que ser pessoas de cabeça aberta, que são quase que coaches dos seus colaboradores, sabem interagir, ensinam e aprendem. É como uma mão redesenhando a outra, em uma maior parceria e cooperação entre eles. Por isso, nós temos que trabalhar as qualidades pessoais. Nós já verificamos, eu tive experiência numa empresa em que nós praticamos esse desenvolvimento das qualidades pessoais, desde a direção até, era uma empresa de quase 500 funcionários, no total, 500 colaboradores. E nós notamos, através de indicadores práticos, mensuráveis, que o projeto de capacitação, que demorou quase um ano para atender todas essas pessoas, repercutiram na qualidade do trabalho, na diminuição do retrabalho, da diminuição dos acidentes de trabalho, da melhoria do trabalho em equipe, da capacidade de inovação e até fizemos um trabalho científico constatando melhorias das pessoas no seu ambiente familiar. Houve uma repercussão no ambiente familiar. Então, a qualidade do relacionamento impessoal, incutida a partir da cultura da organização, repercutiu no ambiente relacional, na vida familiar. E isso tudo pudemos constatar nessa empresa como uma empresa familiarmente responsável. Vejam a importância e a repercussão do investimento nessas qualidades de caráter pessoal, como são o sentido de justiça, a empatia, a afabilidade, a cordialidade, o interesse pelos outros, o bem comum. Então, nesta altura, nós podemos trazer para a nossa apresentação uma entrevista bastante interessante da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, e ela trata dessa questão, e essa é uma entrevista muito recente, que está feita pela CBN, e está completa em Mundo Corporativo. Nós vamos ver um trechinho que eu selecionei, e esse pequeno trecho nos dá a perspectiva de que, mesmo num ambiente em que se teve que reagir rapidamente para transformar todo o negócio com maior vertente de vendas online, de vendas à distância, a participação da colaboração,
de muitíssimos atores da sociedade, que foram parceiros do Magazine Luiza, deram-se uma dimensão da importância do trato com o cliente, da parceria com outros que poderiam ser concorrentes, mas foram colaborativos. E os rendimentos e os resultados durante o período da pandemia foram resultados muito interessantes. Muito interessantes, e podemos nos inspirar em alguns cases. Evidentemente que nem tudo está tudo bonito, tudo ok. Há um aprendizado constante, como diz a Luiza Helena nessa entrevista, na necessidade de viver uma cultura forte, uma cultura de ter os colaboradores muito perto, muito próximos. Então a gente pode ouvir a entrevista e, ao meu modo de ver, tem valores muito grandes e podemos nos espelhar naquilo que possa ser útil para a nossa atividade profissional e também para a nossa empresa. Ela vem da área do varejo, está na área do varejo, e a preocupação muitíssimo grande com o pequeno e médio empresário, pequeno ou mini empresário. Então nós vemos aí uma grande atividade no sentido do relacionamento interpessoal como fundamento da cultura do Magazine Luiza. Então nós podemos ver agora essa apresentação. Papel. Pois é isso que eu queria entender, porque um dos papéis, e a senhora até já chamou a atenção, por exemplo, ela funciona até como um centro de distribuição, porque de armazenamento, a pessoa compra na internet e vai até lá. Mas como é esse novo papel maior que as lojas físicas terão a partir de agora? O Brasil é um país muito grande. Se o Brasil crescer muito no digital, crescer muito agora na pandemia, nós vamos ter 10% da venda no digital. 10%, se crescer muito. Porque estava tendo, isso aí ia levar uns 3, 4 anos. Vamos pensar que tenha 20%, minha gente. Nós ainda vamos ter 80% para vender no físico. Então, assim, ainda tem um mercado aí por muito tempo. Esse é números estatísticos. Quer dizer, colocando todo mundo que vende, nós vamos talvez alcançar 10% agora. Então, tem 90% que não compra no digital. Então, assim, agora, vai crescendo. Pode ser uma época que a loja física muda. Nós já temos loja eletrônica, loja virtual, que nós criamos em 91, que não tem nenhum produto exposto a não ser celular, e vende super bem, porque ela tem tudo na multimídia. E tem um calor humano, né? A gente não acredita que nós vamos voltar a abraçar, nós vamos voltar a beijar. Agora, saiba que o digital vai entrar. Os escritórios não vão ser do mesmo tamanho. Os apartamentos, mais de 30, seja só de 30 metros, vai ter um lugarzinho onde você fica tranquilo fazendo o home. Isso é certeza. Você não vai mandar um executivo sair de São Paulo para ir para Porto Alegre para fazer uma reunião mais. Você pode mandar se tiver uma outra relação. Mas, por outro lado, se não tiver o físico, você não forma cultura, Marli. Então, é o físico que forma a cultura. Então, a sensação que eu tenho é que nós estamos com o avião no ar. Quem fez muita cultura, como é o caso do Magazine Luiza e muitas redes, que investiu em pessoas, você está com combustível muito cheio, mas você vai ter que parar para abastecer de novo e vai ter que ter um abastecimento que não é só você chegar na bomba, é a cultura. Como é que você vai dar cultura para os novos?